Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse é um tipo de vídeo que eu já fiz outras vezes no canal, talvez até você já tenha visto. É um vídeo no qual eu vou falar sobre quadrinhos que eu gostaria que fossem publicados aqui no Brasil. E por que eu faço de novo? Porque eu acho que vale a pena fazer ano após ano. Vocês vão reparar que a lista muda. Um dos motivos pelos quais a lista muda é que quadrinhos que eu falei que gostaria que fossem publicados foram. É claro, minha gente, que eu não estou dizendo que eles foram ou só foram porque eu falei aqui no Ministério. Seria uma vaidade tola. Mas é fato de que se a gente tem um espaço para dar visibilidade a quadrinhos que nós gostaríamos que saíssem, não custa fazer isso. E é legal ver que é um momento que nós estamos tendo muita coisa que durante muito tempo foi pedida saindo. Claro, às vezes não sai no formato que a gente gostaria, mas estão chegando ao Brasil. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso em breve. Mas vamos à minha listinha. Mas antes de trabalhar essa lista, deixa eu só dar alguns avisos sobre ela. O primeiro é que eu acabo sendo mais antenado na Marvel e na DC. Por que eu estou falando isso? Porque eu leio bastante quadrinho franco-belga, eu leio quadrinho Bonelli, mas eu acabo não conhecendo um pouco os cenários lá fora. Eu vou lendo conforme vão saindo por aqui. Inclusive, uma das coisas que eu gostaria é que saísse cada vez mais quadrinhos franco-belgas. Nossa, como é que tem saído coisa legal disso? Mas o mercado é muito mais variado. Eu posso falar a mesma coisa dos mangás. A minha lista ela vai ter 8 quadrinhos dos Estados Unidos e 2 italianos. Mas isso não é porque eu não gostaria que quadrinhos de outros espaços saíssem, ou porque eu quero que mais quadrinhos desses espaços Itália e Estados Unidos saiam. É porque eu não conheço os outros. Mas vamos lá, vamos à lista. O primeiro quadrinho que eu gostaria que saísse aqui no Brasil em 2023 ou em breve é Avengers The Emperor Doom. O que é isso? É uma daquelas graphic novel. A Panini recentemente lançou um encadernado com 4 graphic novels do Aranha. Essas graphic novels que a Marvel lançou ali no final dos 80, começo dos 90. E nessa graphic novel nós temos uma coisa interessante, o Doutor Destino dominando o mundo e os Vingadores tendo que lidar com isso. Como é que seria um mundo dominado pelo Doutor Destino? Eu tenho bastante curiosidade em ler isso, só o conceito já me chama a atenção. Doutor Destino é um personagem que eu gosto bastante e é uma situação que eu gostaria de ver, que eu queria ver trabalhada, né? E já saiu isso. Nós tivemos também o Doutor Destino dominando o mundo nas Guerras Secretas, mas aí era aquele mundo bélico. Aqui não, é o universo Marvel principal. São 64 páginas, daria uma edição só. Uma coisa que eu gostaria de ver por aqui. Agora, vocês vão ver 4 quadrinhos do mesmo autor. Bom, dá até para adivinhar quem é, quem acompanha o canal, né? O Kurt Busiek. O primeiro que eu gostaria de ver do Busiek aqui é The Autumn Lands, As Terras do Outono. Isso é um quadrinho de fantasia do Busiek, no qual ele trabalha com animais antropomorfizados. Pensa aí, eu fico imaginando uma mistura, sei lá, de Senhor dos Anéis com Black Sad. E, cara, o Busiek ele trabalha muito bem os diversos gêneros porque ele consegue ler bem as convenções dos gêneros. Então, ver o Busiek trabalhando em fantasia é uma coisa que, sei lá, faz meus olhos brilharem um pouquinho. Tenho essa curiosidade, são só 2 encadernados, dá para sair aqui até em um só, quem sabe, né? The Autumn Lands. Outro do Busiek que eu gostaria que saísse aqui, já saiu, mas tem muita coisa inédita, é Astro City. Astro City chegou a sair aqui pela Pixel, saiu aqui também pela Panini, mas acabou sendo cancelado pela Panini e mudou de editora lá fora, saiu da DC e voltou para a Image. Bom, Astro City é aquele universo criado pelo Busiek no qual ele presta homenagens a super-heróis tipo Homem-Aranha, Superman, a versões de todos os super-heróis Marvel e DC, e Astro City na verdade é uma cidade onde os super-heróis vivem. Nós temos histórias que trabalham os super-heróis a partir de focos outros que não apenas aventura e ação. Bom, e o interessante de Astro City é que cada encadernado traz praticamente uma história fechada. Então nós poderíamos ter aí os encadernados inéditos de Astro City. Não sei que editora poderia publicar, uma coisa que a editora poderia publicar até sem publicar um encadernado, sem ficar presa que deve publicar os outros, e se vendesse publicaria, mas Astro City é algo que eu gostaria muito de ver por aqui. Mais um do Busiek agora,
Thunderbolts, isso mesmo, minha gente. Thunderbolts, série lá dos anos 90, quando acontece heróis renascem, né? O mundo fica sem os Vingadores, sem o Quarteto Fantástico, tá tendo aquele universo, eles estão naquele universo paralelo lá criado pelo Franklin Richards. No universo Marvel tradicional, alguns vilões eles se fingem de heróis. E, gente, essa série é muito legal. Eu li o início dela, acho que eu li uns 3 encadernados dela, e eu gostaria muito de ler essa série na íntegra. Quando eu falo na íntegra, é tudo que o Busiek fez. Podia sair aqui, quem sabe, né? Talvez tenha potencial aí para um ônibus. Ônibus não é o formato que eu prefiro, mas acho que para uma série dessa, que talvez seja um pouco menos conhecida, seria um formato mais interessante. Por falar em ônibus, o próximo material que eu vou falar também do Busiek saiu em ônibus lá fora, que é Untold Tales of Spider-Man. Isso aqui é o seguinte, são histórias do Homem-Aranha no início da carreira, histórias do Homem-Aranha lá quando ele tinha acabado de ganhar os poderes. Essas histórias, elas foram feitas nos anos 90, eu li uma parte considerável delas, mas não li todas, e elas saíram aqui, inclusive, no formatinho, pela Abril. E essas histórias, elas se encaixam na cronologia, mas são histórias mais recentes. E é o Busiek brincando com a cronologia do Aranha. E sai um negócio muito legal. Então, Untold Tales of Spider-Man. Para encerrar Marvel, agora um quadrinho que eu sei que muita gente pede, eu gostaria de ver publicado aqui de maneira organizadinha, que é o Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman. Esse Quarteto Fantástico saiu aqui picado em um monte de revistas diferentes, e a gente sabe como é que o Hickman é, né? Para melhor compreensão do Hickman, é importante que a gente leia. Eu acho que é até melhor ler tudo de uma vez, mas se não tudo de uma vez, pelo menos aquilo de maneira mais organizadinha. E o jeito que foi publicado no Brasil dificulta isso. Então sair aqui algo como uma Marvel Saga, algo desse tipo com o Quarteto do Hickman seria muito bom. Desses que eu mencionei, o Quarteto do Hickman é o único que eu li na íntegra, mas eu gostaria de fazer uma releitura mais organizada. Enfim, foram aí 3 da Marvel, isso mesmo, Thunderbolts, Untold Tales of Spider-Man e Quarteto do Hickman. Vamos para 2 da DC. Amanhecer de Esmeralda. Amanhecer de Esmeralda é a história que mostra a origem do Lanterna Verde no pós-Crise das Infinitas Terras. A história que mostra lá como é que o Hal Jordan se tornou o Lanterna Verde. Eu imagino que isso não tenha sido republicado aqui ainda, porque você tem a versão mais recente dessa origem, que foi a feita pelo Jeff Jones. Mas seria legal ter essa versão mais antiga, que saiu aqui em formatinho, é bem interessante, tenho bastante vontade de reler isso. Eu li quando era bem moleque, gostaria de ler isso agora num formato mais decente, né? Então, Amanhecer Esmeralda. O outro da DC é o Questão do Daniel O'Neil. Isso saiu um encadernado aqui no Brasil, é realmente muito bom. Sei que é uma série relativamente longa, mas acho que do que eu já li do Daniel O'Neil foi o melhor trabalho que eu li dele. E olha que é o Daniel O'Neil, minha gente. O cara não é pouca coisa. Então, ter isso publicado aqui, isso aqui é uma coisa que as pessoas pedem com certa frequência, e aqui eu faço coro, Questão do Daniel O'Neil. Bom, 3 da Marvel, na verdade foram 4 da Marvel, porque eu esqueci do Império of Doom, né? 4 da Marvel, 2 da DC, 2 aí da Image e 2 da Bonelli. Um que eu vou falar agora e que eu falo sempre aqui é Sem Anima. Sem Anima, bom, é um spin-off de Dragoneiro, que mostra a juventude do protagonista de Dragoneiro. Dragoneiro, quem acompanha o canal, sabe que é uma série que eu estou elogiando sempre, tem sido meu xodó dos quadrinhos da Bonelli, é uma série de fantasia, um mundo à la Senhor dos Anéis, embora bem diferente da Terra-média. E Sem Anima tem algumas características, tem um formato mais parecido com o quadrinho franco-belga, embora seja da Bonelli, e é colorido. Bom, hoje a Mitos lança Dragoneiro, e quem sabe aí um Sem Anima não poderia até dar mais visibilidade a Dragoneiro, porque com outro formato, atingindo outro público, seria interessante, e é uma série pela qual eu torço muito, né? Vocês sabem que eu gosto muito do Dragoneiro, então ver Sem Anima aqui é um sonho aí de leitor de quadrinhos. E por último, uma série da Bonelli que eu já mencionei aqui no canal, mas tem muito tempo que eu não menciono, que é Orfane.
Orfane é uma série de ficção científica que ela mostra uma invasão alienígena na Terra, na verdade um ataque alienígena na Terra e um ataque devastador. E a Terra pega alguns órfãos, os governos pegam alguns órfãos desse ataque e treinam para retaliar os alienígenas. E nós vemos o treinamento e a luta desses órfãos contra esses aliens. É uma série da Bonelli que é colorida. Se a gente for reparar, nós vemos bastante Bonelli aqui nos últimos anos. Isso é muito bom, embora já tivemos um momento melhor do que o que nós estamos vendo esse ano. Mas esse ano diminuiu o número de editoras um pouco, diminuiu também o número de lançamentos. O número de editoras eu não sei se diminuiu, porque nós tivemos players novos entrando, mas editoras que publicavam não estão publicando. Mas, no geral, nós temos as séries preto e branco. Seria legal ver essa Bonelli colorida. Tanto Orfane quanto Senzanima são títulos coloridos da Bonelli. Até temos alguns títulos coloridos da Bonelli aqui no Brasil, mas normalmente são títulos colorizados. Histórias que foram feitas originalmente em preto e branco e depois foram colorizados para outra publicação. Isso aí eu nem acho tão legal, prefiro que seja o preto e branco mesmo. Esses aqui não, são títulos que saíram originalmente em cores. Enfim, minha gente, aí são 10 quadrinhos: Imperial of Doom, Autumn Lands, Astro City, Thunderbolts do Busiek, Untold Tales do Busiek, Quarteto do Hickman, Amanhecer Esmeralda, Questão do Daniel New, Senzanima e Orfane. Bota aí nos comentários os quadrinhos que você gostaria que fossem publicados aqui. Quem sabe a gente não vai gerando aí um murmurinho e, sei lá, as editoras dão uma olhada aí. Bom, tem alguns aqui que eu acho até bem razoáveis de ver, outros eu acho mais difíceis, mas quem sabe, né? Bota aí, não esquece do like, não esquece de compartilhar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal e de usar os links do canal também. Aqui no canal tem link da Amazon na descrição, caso você faça alguma compra por esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Enfim, minha gente, eu vou parando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.